Não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados, e a mesma medida que usardes para os outros servirá para vós. Essa é a advertência que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nos versículos 1 e 2. Este é o grande discurso de Jesus na montanha, também conhecido como Sermão da Montanha, que se inicia com as bem-aventuranças, passa depois para aquela advertência: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, convidando a superação do legalismo, a superação dessa fixação nas leis e a atitude da gratuidade e do amor generoso. E agora, já encerrando o capítulo, Mateus coloca na boca de Jesus essa advertência, que é uma advertência muito séria. Com a mesma medida com que a gente julgar os outros, nós também seremos julgados. Com a mesma medida que a gente medir os outros, nós também seremos medidos. Ora, se Mateus coloca essa advertência na boca de Jesus, se ele diz que Jesus proclamou isso, é porque certamente o problema do julgamento era frequente na comunidade mateana, que é uma comunidade de origem judaica, cristãos vindos do judaísmo e com uma forte tendência ao legalismo, com uma forte tendência a fazer aquilo que Jesus falou em outro evangelho, né? Em outra parte do evangelho. Pessoas que são capazes de filtrar um mosquito, um pequeno detalhe da vida, e engolir um camelo e fazer vistas grossas para coisas muito mais sérias. Este é o problema dos moralistas de plantão, a quem Jesus adverte aqui no Evangelho de Mateus para evitar que eles mesmos sejam julgados com o mesmo rigor. Não é de hoje que a gente diz que por trás de todo moralista, de toda pessoa com rigorismo moral, né? Não moralista no sentido de quem estuda a teologia moral, mas no sentido de quem tem sempre um julgamento a efetivar e um veredito a dar em relação àqueles que ele considera como impuros ou pecadores. Não é de hoje que a gente sabe que por trás de todo moralista de plantão tem um pervertido, tem uma perversão. Jesus já falou também em outra parte do Evangelho que se o nosso olho é luz, a gente só vê claridade, só vê coisa bonita. Mas se o nosso olho perde a luz, então ele fica só única e exclusivamente nas trevas, e tudo que ele enxerga na frente é trevas. Ora, Mateus adverte a sua comunidade, que é uma comunidade de cristãos de origem judaica, então são pessoas com uma forte tendência ao legalismo, muito apegadas aos preceitos da lei, às prescrições da lei, às regras de puro e impuro e a todos os mandamentos. Eles tinham 613 mandamentos, é uma lista assim quase impossível de ser cumprida. Então Jesus adverte, né, por meio do Evangelho de Mateus, a essas pessoas para não incorrerem nesse risco. Fico me perguntando hoje, com a volta desses movimentos conservadores e neoconservadores, que querem muito primar pela verdade, que defendem a verdade a todo custo, que se colocam como juízes acima do bem e do mal, o que Jesus diria também para essas pessoas hoje e para todos nós que corremos o risco de também ficar julgando os outros e de ficar apontando o dedo. Ora, o texto de Mateus é muito claro: todo mundo tem janela de vidro, todo mundo tem fraquezas, todo mundo tem suas lacunas, todo mundo tem suas debilidades, todo mundo tem seus pecados, todo mundo tem seus erros. E é exatamente porque nós sabemos disso que nós não podemos nos arvorar em juízo do outro. Mateus escreve assim: como você pode querer tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem uma trave no seu olho?
Ora, uma trave é muito maior do que um cisco, mas a gente enxerga o que está no olho do outro e não enxerga o que está no nosso próprio olho. Então é preciso tomar muito cuidado. Esse grande discurso de Jesus, que termina aqui no capítulo 7, vai encerrar com aquela história das duas casas, uma casa sobre a areia, outra casa sobre a rocha. Por que isso? Exatamente porque todo aquele que se arvora em juiz, se arvora em vigiar o outro, né, em falar de Deus, Senhor, 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 o que é santo, o que não é santo, o que é certo, o que não é certo, mas ele próprio não dá conta de viver isso, é como uma casa construída em cima da areia. Porque é impossível a gente dar conta dessa perfeição. Então nós temos que nos entender como fracos, nos entender como pecadores, nos entender como limitados e ter aquele olhar empático, de misericórdia para com o outro. Porque ele também tem suas fragilidades. E a fragilidade dele não é motivo para que eu o crucifique, para que eu o condene. É motivo para que eu o ampare, é motivo para que eu estenda a mão para ele, é motivo para que eu o acolha tal como ele é, na sua debilidade, na sua quebradura, na sua fraqueza, assim como também nós queremos ser aceitos do jeito que nós somos. Aí sim, seremos uma casa construída sobre a rocha do amor, que não julga, que não condena, mas como disse Paulo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Lembre-se do que disse Jesus: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que Jesus disse para os cristãos, né, daquele tempo na comunidade de Mateus é o mesmo que ele diz para nós hoje também. Todo cuidado é pouco. Uma boa semana para vocês.